Você é daquele tipo de pessoa que quando está passando alguma situação difícil, enfrentando, né, algum momento difícil na sua vida, você fica a todo momento se lamentando e perguntando para Deus: Deus, por que que eu estou passando por isso? E esse porquê eu estou passando por isso não é para entender o motivo do sofrimento, e sim é um porquê de questionamento, de não aceitar a situação que você está passando. Se você é esse tipo de pessoa, não se sinta sozinho, porque todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós, somos assim quando estamos passando pelo deserto. Esses dias eu tirei do meu filho alguns entretenimentos porque eu percebi que isso estava tirando o foco dele nos estudos, principalmente no período de prova. E o que aconteceu é que todos os dias ele vinha tentar negociar comigo para conseguir os entretenimentos dele de volta. Até que teve um dia que eu cheguei para ele e falei: Olha, você não está entendendo nada. Eu não tirei isso de você, eu não tirei o celular de você, eu não tirei a televisão de você, eu não tirei o futebol de você para te castigar, e sim para te moldar, para que você possa rever as suas atitudes, para que você possa aprender a ter responsabilidade. Enquanto você não conseguir administrar todas essas coisas, pelo menos nesse período de prova, não vai ser possível você ter novamente essa diversão, né? Tudo isso que ele usa para diversão. E foi impressionante que quando eu virei as costas, acabei de falar com ele, virei as costas e fui continuar fazer o que eu estava fazendo antes, eu fiquei pensando, gente, como que pode? Ao invés de ele tentar aprender com isso, né, que eu estou passando para ele, ensinando, para que então depois lá na frente ele possa ter os entretenimentos dele de volta, não, ele fica o tempo todo, a todo momento, adiando o processo porque ele está tão focado em conseguir aquilo que ele quer, que ele não está entendendo o que ele precisa melhorar, o que ele precisa aprender para que então ele possa ter isso novamente em suas mãos. E quando eu comecei a pensar sobre isso, Deus na mesma hora falou ao meu coração: vocês são assim, é exatamente assim que vocês agem. E isso fez um sentido muito grande, porque, de fato, nós somos assim. Eu estava ali julgando meu filho, que na verdade é um pré-adolescente, vai fazer 13 anos, sendo que nós, adultos, fazemos isso a todo momento. Inclusive eu, muitas vezes, passando por momentos difíceis, perguntei para o Senhor: por que eu estou passando por isso? E ao invés de perguntar para Deus o que eu posso aprender com isso, eu ficava a todo momento querendo sair de qualquer forma desse processo doloroso. Irmãos, existem alguns motivos pelo qual o Senhor permite o sofrimento em nossa vida. A intenção do Senhor não é nos castigar quando Ele nos dá uma provação, e sim nos transformar em pessoas melhores e testar a nossa fé antes que Ele possa cumprir as promessas dele em nossa vida. Deus tem promessa para todos os seus filhos. A principal promessa do Senhor em nossa vida é o reino dos céus. O Senhor nos prometeu o reino dos céus para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas o Senhor também tem promessas para a nossa vida aqui nesse mundo. A questão é que o Senhor, antes de nos colocar em um lugar de destaque, antes dele nos exaltar, ele precisa nos moldar. Você pode perceber que todos os personagens da Bíblia que viveram o propósito do Senhor, que tinham uma promessa de Deus para a vida deles, antes eles passaram pelo deserto. Então hoje, se você está passando por algum problema, acalme o seu coração. Creia que tudo isso que está acontecendo em sua vida não é por acaso. Deus tem planos para a sua vida, Deus tem um propósito para você, mas Ele não pode te levar a voos mais altos antes de te transformar e antes também de testar a sua fé. É nesse processo de deserto que o Senhor vai ver quem realmente está caminhando com Ele por amor a Ele ou quem está caminhando com Ele somente por conta das bênçãos que Ele pode derramar em nossa vida. Muitas pessoas na caminhada com Cristo abandonam a fé, viram as costas para Deus. Quando percebe o sofrimento,
acha que o Senhor não está ouvindo as suas orações, as pessoas viram as costas para o Senhor. São poucos o que realmente passam pelo sofrimento, passam pelo deserto, questionam o Senhor muitas vezes, né, o porquê está passando por aquilo, porque nós vamos questionar ao Senhor, né, o correto seria o que eu posso aprender com isso, Deus. Mas a verdade é que quando nós estamos passando por esse processo, são muitos questionamentos que vêm na nossa cabeça, dúvidas, incertezas, muitas vezes crises de identidade. Quem nunca passou por isso? Às vezes a gente acha até que o Deus tem os seus filhos escolhidos, não é verdade? Vai dizer que só eu que já passei por isso, só eu que tive esses pensamentos. Se você também já teve esses pensamentos, deixa aqui no comentário, porque eu tenho certeza que nos momentos difíceis passou isso também pela sua cabeça. Só que mesmo assim, mesmo com todos esses questionamentos, mesmo sem entender o porquê que você está passando por isso, se você continuar caminhando com Deus, você pode ter certeza que Deus vai realizar os planos dele sobre a sua vida. Porque Deus quer adoradores, verdadeiros adoradores, não só pelo que ele pode fazer em nossa vida, mas Deus quer que nós caminhemos com ele por quem ele é, pela soberania dele. Então acalme hoje o seu coração. Ao invés de ficar o tempo inteiro questionando ao Senhor, por que isso, meu Pai? Por que eu estou passando por isso, meu Deus? Mude as suas perguntas e passe a perguntar para Deus: meu Deus, o que eu posso aprender com tudo isso que eu estou passando? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? O que em mim precisa ser transformado? Podem até existir algumas situações que você não esteja entendendo no momento, algumas situações que você está passando, coisas na sua vida que você está enfrentando, mas não menospreze o ensinamento do Senhor em sua vida. Não menospreze o processo que você está passando. Tenha um coração ensinável, um coração moldado, um coração disposto a ser transformado por Deus. Nós sempre estaremos em eterna transformação espiritual, porque o Senhor sempre vai estar nos transformando, transformando o nosso coração. Às vezes coisas ruins acontecem na nossa vida como uma permissão divina para que Deus nos leve ao local onde Ele quer nos colocar. Nós vemos isso na história de José. José foi vendido pelos irmãos dele, aqueles que deveriam o proteger, aqueles que deveriam amar José, na verdade o venderam. E aí, lá no final da história, quando José começou a viver os propósitos de Deus para a vida dele, nós podemos ver que José perdoou os seus irmãos e ele mesmo reconheceu que seus irmãos foram usados por Deus para que os planos do Senhor fossem concluídos, concretizados sobre a vida dele. José sofreu muito. Depois que ele chegou no Egito, ele foi trabalhar na casa de Potifar, aonde ele foi caluniado pela esposa de Potifar, que inventou uma mentira sobre ele, e ele foi parar na cadeia. E foi lá na cadeia que ele pôde conhecer o copeiro e o padeiro de Faraó, e que através do copeiro ele estaria futuramente frente a frente com o Faraó, para que então pudesse começar a viver os planos do Senhor. Então, quando a gente vê a história de José, a gente começa a perceber que tudo estava ligado, estava relacionado. Cada lugar que ele passou, cada pessoa que ele conheceu, cada coisa ruim que aconteceu na vida dele foi necessário para que ele pudesse se tornar o governador de todo o Egito. Deus tinha dado uma promessa para José, mas entre a promessa que Deus deu para José e até o dia que ele de fato começou a viver a promessa, durou anos, irmãos. Teve um grande processo. E aí eu fico imaginando José, sem entender nada daquilo que estava acontecendo. Imagina ele pensando: o Senhor tinha me dado uma promessa através de um sonho e agora eu estou aqui, preso. Será que realmente eu entendi certo? Será que realmente foi um sonho de uma revelação? Será que foi coisa da minha cabeça? Quantas coisas devem ter passado na cabeça de José? Mas era sim uma promessa que Deus tinha para José. Mas antes dele viver o propósito do Senhor, ele tinha que ser moldado. Então, acalme o seu coração.
Deus muitas vezes transforma um mal intencional em coisas boas. Às vezes, o lugar onde você está hoje não é um lugar definitivo, mas é preciso você estar aí para que então você viva as promessas do Senhor. Eu sei que quando nós estamos passando pelo processo, a sensação que nos dá é de abandono, que nós oramos e o Senhor não nos escuta, que nós clamamos pela sua ajuda e ele não está nos ouvindo, que nós pedimos uma resposta, mas ele não nos responde. É uma sensação que nós estamos sozinhos no meio do deserto. Mas se realmente você confia em Deus, você não vai se guiar pelos seus sentimentos, e sim pela certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é deixar Deus agir, acalmar o seu coração e ter a certeza que, por pior que seja a situação, Deus ainda está no controle. Eu espero que essa palavra possa ter entrado no seu coração, que Deus possa ter falado com você. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora, ative o sininho de notificação. Assim, toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai te notificar para que você não perca nenhum vídeo postado. E eu espero você no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!